Faz meses, talvez anos, e mesmo assim aquela cena volta. Você está lavando a louça, dirigindo, tentando dormir, e de repente lá está de novo. A traição, a palavra que machucou, o abandono, a injustiça. E você revive tudo, com a mesma raiva, a mesma dor no peito, como se tivesse acontecido agora. Você já tentou de tudo para virar a página. Já disse para si mesma que era para esquecer, que já passou, que não vale a pena. Mas a sua mente parece ter um lugar reservado só para aquela pessoa, um quarto que você não consegue trancar. E o pior, quem carrega o peso é você. A pessoa que te feriu provavelmente está vivendo a vida dela, dormindo tranquila, enquanto você paga a conta todos os dias, remoendo, revivendo, se envenenando com um veneno que era para ser para ela. Você já se perguntou por que é tão difícil largar isso? Por que o seu cérebro insiste em segurar uma dor que só machuca você? E eu preciso te dizer, logo de cara, ele não faz isso para te torturar. Ele faz isso porque foi programado, ao longo de milhões de anos, para nunca esquecer quem te fez mal. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o mecanismo por dentro, e o método para você finalmente largar esse peso, sem precisar fingir que não aconteceu. Repara no tamanho que isso ocupa da sua vida. Não é só a lembrança. É o que ela faz com você toda vez que volta. O coração acelera, o estômago fecha, o corpo inteiro reage como se o perigo estivesse acontecendo de novo, quando na verdade a única coisa que aconteceu foi um pensamento. Você fica presa numa conversa que já terminou, ensaiando o que deveria ter dito, imaginando desfechos que nunca vão existir. E cada vez que você revive, não está processando, está reabrindo a ferida, jogando sal nela, e fechando de novo pior do que estava. As pessoas dizem para você largar isso, como se fosse simples, como se bastasse decidir. Mas você não escolhe quando a lembrança volta. Ela chega sozinha, no meio da paz, e sequestra o seu dia. E aí vem a parte mais injusta, você começa a mudar por causa de quem te feriu. Fica mais desconfiada, mais fechada, mais dura. Ergue muros para não passar por aquilo de novo, e sem perceber constrói uma prisão onde você mesma fica trancada. A pessoa te machucou uma vez. Mas é você quem repete o machucado, todos os dias, dentro da sua própria cabeça. E isso cansa de um jeito profundo, porque é uma guerra que nunca termina, contra um inimigo que já foi embora. E tem uma camada ainda mais silenciosa nessa dor, a culpa por não conseguir superar. Porque além de carregar a mágoa, você se cobra por ainda carregá-la. Pensa, já faz tanto tempo, por que eu ainda ligo? O que há de errado comigo que eu não consigo simplesmente seguir em frente? E essa segunda cobrança pesa tanto quanto a primeira ferida, porque agora você está brava com a pessoa que te feriu e brava consigo mesma por não ter superado. É dor em cima de dor. E quanto mais você se força a esquecer, mais a lembrança grita, porque tentar não pensar em algo é como tentar não pensar em um elefante, quanto mais você empurra, mais ele aparece. Então antes de qualquer método, eu quero tirar esse peso de você. Você não continua magoada porque é fraca, rancorosa ou incapaz de perdoar. Você continua magoada porque a sua mente fez exatamente o que ela foi construída para fazer, gravou a dor com força máxima, para te proteger de passar por aquilo de novo. O seu cérebro não sabe a diferença entre uma ameaça física e uma traição emocional. Para ele, os dois são perigos que precisam ser lembrados a todo custo. Aquilo que hoje te aprisiona é o mesmo mecanismo que manteve seus ancestrais vivos. E mecanismo antigo a gente não destrói. A gente aprende a atualizar. Então vamos abrir o mecanismo, porque entender por que isso acontece já começa a tirar o poder dele. Começa por uma coisa que a neurociência descobriu e que explica tudo. O seu cérebro grava memórias dolorosas com muito mais força do que memórias comuns. Quando você vive algo carregado de emoção, sobretudo medo, raiva ou dor, a amígdala, o centro do alarme, entra em ação e manda um recado químico para o resto do cérebro. Isto aqui é importante, grave com tinta permanente.
Os hormônios do estresse literalmente reforçam a gravação daquela memória. É por isso que você lembra em detalhes o dia em que foi traída, mas não lembra o que almoçou na terça passada. Não é escolha sua. É biologia. E faz todo sentido, do ponto de vista da sobrevivência. Imagine o seu ancestral que foi enganado por alguém do grupo, que confiou e foi traído, que quase morreu por causa disso. O cérebro que gravava essa lição com força máxima, que nunca mais esquecia aquele rosto, sobrevivia mais do que o cérebro que esquecia e confiava de novo no mesmo traidor. A natureza selecionou quem guarda mágoa. Você não lembra da dor porque é rancorosa. Você lembra porque é descendente de gente que sobreviveu justamente por não esquecer quem fez mal. E aqui entra o que transforma uma memória dolorosa em uma tortura sem fim, a ruminação. Ruminar é remoer, é passar o mesmo pensamento de novo e de novo, como uma vaca mastigando o mesmo bocado. E o seu cérebro adora fazer isso com o que ficou mal resolvido. Ele trata a mágoa como um problema em aberto, uma pendência, e volta nela toda hora tentando resolver, encontrar a resposta, entender por que aconteceu. Mas aqui está a armadilha: remoer não resolve. Pesquisas mostram que a ruminação, em vez de te ajudar a processar a dor, na verdade a mantém viva e a torna pior. Cada vez que você revisita a cena com raiva, você não está curando, está reforçando o caminho neural daquela dor, tornando-ela mais fácil de disparar da próxima vez. É como um caminho na mata: quanto mais você passa por ele, mais fundo e mais rápido ele fica. Você acha que está tentando entender para poder largar. Mas o mecanismo funciona ao contrário: quanto mais você remoe para largar, mais fundo você grava. A sua mente, com a melhor das intenções, te mantém presa. Ela acha que está te protegendo ao manter a ameaça viva na memória. E enquanto ela remoer, a ferida nunca vai ter a chance de fechar. E tem um detalhe que fecha o quadro e explica por que a mágoa parece pesar mais que a alegria: o viés de negatividade. O seu cérebro dá muito mais peso ao que é ruim do que ao que é bom. Uma pessoa pode ter te tratado bem 100 vezes, mas basta uma traição para que essa única ferida ofusque todas as 100 gentilezas. Não é ingratidão sua, é a calibragem do seu sistema de atenção. Para os nossos ancestrais, esquecer uma coisa boa custava pouco, mas esquecer um perigo custava a vida. Então o cérebro aprendeu a grudar no negativo e a deixar o positivo escorregar. É por isso que você consegue listar em detalhes tudo de errado que fizeram com você, mas tem dificuldade de lembrar com a mesma nitidez os momentos bons. A mágoa tem prioridade máxima no seu sistema de memória. Junta tudo isso: uma dor gravada com tinta permanente pela amígdala, uma ruminação que reforça essa gravação toda vez que você revisita, e um viés que faz o negativo pesar mais que tudo. Não é de admirar que você não consiga esquecer. O admirável é que você ainda tenha forças para tentar. E é justamente essa força que o método a seguir vai direcionar, não para apagar a memória, o que é impossível, mas para tirar dela o poder de continuar te ferindo. Agora eu vou te dar uma esperança que é ciência de verdade, não frase de autoajuda. Durante muito tempo se acreditou que a memória era como uma foto: uma vez revelada, ficava fixa para sempre. Mas os cientistas descobriram algo surpreendente. Toda vez que você acessa uma memória, ela não volta intacta, como uma foto que você tira da gaveta e guarda igual. Ela volta a um estado maleável, editável, antes de ser guardada de novo. Os pesquisadores chamam isso de reconsolidação. Em outras palavras, a lembrança não é uma foto trancada, ela é mais parecida com um arquivo no computador. E aqui está a virada, e eu quero ser honesta que a imagem do arquivo é uma metáfora, mas o fenômeno é real. Toda vez que você abre esse arquivo da mágoa, ele fica editável por uma janela de tempo antes de ser salvo de novo. O problema é que, do jeito que você vinha fazendo, você abria o arquivo com raiva, revivia a dor com força total, e salvava de volta ainda pior, mais carregado. Mas se você aprende a abrir esse arquivo de outro jeito, com consciência, com uma nova perspectiva, você salva de volta uma versão diferente.
A memória do que aconteceu continua lá. O que muda é a carga emocional que ela carrega. Você não deleta o passado. Você reescreve a relação que tem com ele. O método tem 4 passos, e o primeiro é o mais rápido: nomear. Quando a lembrança voltar e a onda de raiva ou dor subir, em vez de mergulhar na cena ou brigar com ela, você vai dar nome ao que está sentindo, com precisão. A ciência mostra por que, quando você transforma uma emoção difusa em palavra exata, a amígdala reduz a resposta e o córtex pré-frontal, a parte racional, se acende. Você tira a dor do piloto automático. E o detalhe é este: vago não desarma, preciso desarma. Não adianta pensar tô mal, tô com raiva. Você vai completar uma frase inteira: eu estou sentindo mágoa porque tal pessoa fez tal coisa, e o que mais dói nisso é o que aquilo me fez sentir sobre mim. Repara que ao nomear você já sai da posição de vítima revivendo a cena e entra na posição de quem observa a própria dor. É a diferença entre estar dentro do incêndio e olhar o incêndio de fora. E toda vez que você nomeia em vez de remoer, você está abrindo aquele arquivo com consciência, e não com raiva cega. Está começando, sem nem perceber, a reescrever a memória de um jeito mais leve. Custa uma frase, dita com calma, no momento em que a lembrança te visitar. O segundo passo é a pergunta que liberta, e ela é dura: quem está pagando a conta? A mágoa tem uma ilusão embutida, a de que segurá-la é uma forma de justiça, de que enquanto você guarda o rancor você está de algum jeito fazendo a pessoa pagar. Mas pensa com honestidade. Enquanto você remoe, perde o sono, se envenena por dentro, o que está acontecendo com quem te feriu? Na maioria das vezes, nada. A pessoa segue a vida, e muitas vezes nem sabe, ou nem liga, do tamanho da dor que deixou. Tem uma frase que resume isso: guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. O veneno está no seu corpo, não no dele. Então a pergunta não é: a pessoa merece ser perdoada. Às vezes ela não merece mesmo, e tudo bem admitir isso. A pergunta é: eu mereço continuar carregando esse peso pelo resto da vida por causa do que ela fez? Perdoar, aqui, não significa dizer que o que fizeram foi certo. Não significa esquecer, nem reconciliar, nem se expor de novo a quem te machuca. Significa uma coisa só: largar o peso, por você. Tirar aquela pessoa do lugar de dono do seu bem-estar. Você não perdoa pela pessoa. Você perdoa para se libertar da prisão que a mágoa construiu dentro de você. O terceiro passo separa o fato da história, porque grande parte do que te prende não é o que aconteceu, mas o significado que você deu ao que aconteceu. O fato é o que uma câmera registraria: tal pessoa disse tais palavras, fez tal coisa, foi embora. A história é o que a sua mente construiu por cima. Isso prova que eu não sou digna de amor, que não posso confiar em ninguém, que eu sempre serei abandonada. E a história, não o fato, que continua te ferindo anos depois. O fato aconteceu uma vez e terminou. A história você repete todos os dias, e ela vai muito além do episódio. Ela ataca o seu valor como pessoa. Então, quando a lembrança voltar, você vai fazer essa separação no papel. De um lado, só os fatos, frios, sem adjetivos. Do outro, a história que você construiu, o significado que deu aquilo sobre quem você é. E aí você examina: essa história é a única interpretação possível? A pessoa te feriu porque você não presta, ou porque ela tinha as próprias feridas, os próprios limites, os próprios demônios. Isso não é para inocentar ninguém. É para você parar de usar a mágoa dos outros como prova contra si mesma. O que te fizeram fala sobre eles. O que você decide carregar disso fala sobre a sua liberdade. O quarto passo usa a reconsolidação a seu favor, e é o coração do método. Lembra que toda vez que você abre a memória ela fica editável antes de ser salva de novo? Então você vai abrir o arquivo de propósito, mas de um jeito novo. Escolha um momento calmo, não no auge da raiva. Traga a lembrança à mente,
mas agora como quem assiste a um filme, e não como quem está dentro da cena. Observe de fora, à distância. E enquanto observa, adicione o que você sabe hoje e não sabia lá, que você sobreviveu, que você cresceu, que aquilo não te destruiu, que a pessoa agia a partir das feridas dela. Termine a cena de um jeito novo, não com a dor congelada, mas com você saindo dali inteira, mais forte, seguindo em frente. Você não está mentindo para si mesma nem fingindo que não doeu. Você está fazendo o que o seu cérebro faz naturalmente, mas de forma consciente, ressalvando a memória com uma carga emocional diferente. Feito com repetição e paciência, e aqui eu preciso ser honesta, isto é treino, não um passe de mágica, a mesma lembrança que antes vinha com um soco no peito passa a vir mais leve, mais distante, como uma cicatriz antiga que você toca sem sangrar. E o passo a passo completo desse exercício, com um plano de 7 dias, está no e-book que preparei para acompanhar este vídeo. Agora eu preciso ser honesta com você sobre onde isso chega, porque promessa falsa é o contrário do que eu quero te dar. Você provavelmente não vai apagar a memória do que aconteceu. E, sinceramente, nem deveria querer, porque aquela lembrança também carrega aprendizados que te protegem e te fizeram crescer. O objetivo nunca foi o esquecimento. O objetivo é a mágoa perder o poder de referir. Qualquer pessoa que prometa te fazer esquecer completamente, apagar como se nunca tivesse existido, está te vendendo fantasia. O que muda, e muda tudo, não é a existência da lembrança. É a carga que ela carrega quando volta. Antes, a memória vinha e tomava o volante, reacendia a raiva, a dor, roubava o seu dia. Agora, a memória volta, e você a reconhece, essa lembrança de novo. Você nomeia, lembra quem paga a conta, separa o fato da história, e observa de fora, em vez de mergulhar. A lembrança continua existindo. Ela só para de te controlar. A diferença entre uma pessoa aprisionada pela mágoa e uma pessoa livre nunca foi ter esquecido. Foi ter largado o peso. E largar é uma habilidade, treinada uma lembrança de cada vez, até que o que era uma ferida aberta vire só uma cicatriz, prova de que você passou por aquilo e sobreviveu. Então, quando você fechar este vídeo e a próxima lembrança daquela pessoa voltar, e ela vai voltar, provavelmente ainda hoje, eu quero que você faça uma coisa diferente do que sempre fez, não mergulhe na cena com raiva, e não se cobre por ela ter voltado. Só diga, por dentro, com uma calma quase carinhosa consigo mesma, essa é uma memória antiga, ela me marcou, mas hoje quem decide o peso que ela carrega sou eu. Porque a pergunta que organiza tudo isso não é como eu esqueço. É quem manda no meu presente, a pessoa que me feriu no passado, ou eu, agora. Durante muito tempo, quem mandava era a mágoa. A partir de agora, volta a ser você. Se este vídeo colocou ordem no que era só uma dor confusa e repetida, salva ele agora, no seu perfil, porque no dia em que a lembrança apertar de novo, e vai apertar, você vai querer reler isso, e o algoritmo não te devolve o que você não guardou. Salvar é deixar o antídoto à mão para a próxima crise. E o método completo, com o exercício de reconsolidação e o plano de 7 dias para largar o peso, está no e-book A Ferida que Não Fecha, com o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Trate a sua dor com a mesma compaixão que você teria com uma amiga ferida. E se a mágoa vem de um trauma que trava a sua vida, procure ajuda de verdade. No Brasil, o CVV atende de graça, 24 horas, no número 188.